Oi pessoal, tudo bem? Bom, agora estamos com mais uma aula de função no quesito dos conceitos e hoje eu vou apresentar a vocês as 3 classificações das funções, que são sobrejetora, injetora e bijetora. Então, vamos lá! Pessoal, uma função ela é sobrejetora quando o contradomínio é o próprio conjunto imagem. E o que eu quero dizer com isso? Bom, vocês já sabem que contradomínio é o conjunto de chegada, que é representado pelo conjunto B e tem os valores de y, não é mesmo? Então, quando eu digo que o contradomínio é o próprio conjunto imagem, eu quero dizer que todos os elementos que estiverem no contradomínio, todos eles fazem parte das transformações, porque o conjunto imagem é o conjunto das transformações, vocês lembram? Como esse exemplo aqui, olha só, esse elemento do A está ligado a esse do B, esse elemento do A está ligado a esse do B, lembrando que isso daqui não é um problema, porque tanto esse quanto esse estão ligados a somente um elemento. Então, aqui representa sim uma função, beleza, pessoal? Então, esse está ligado a esse e esse está ligado a esse. Então, aqui a gente pode notar que todos os elementos em B, tanto esse quanto esse e esse daqui, todos esses 3 fazem parte da imagem, não é mesmo? Fazem parte da transformação desses x's aqui. Então, nesse caso, o contradomínio é o conjunto imagem. Então, é uma função sobrejetora. Isso mesmo. Entenderam? É muito tranquilo. Agora, vamos à próxima. A injetora. Uma função, ela é injetora quando todos os elementos em B, ou seja, o contradomínio, recebem uma única flechada, colocando assim num palavreado mais fácil. Quer dizer que, por exemplo, nesse exemplo anterior que eu passei, aqui, esse elemento, ele recebeu 2 flechadas, não é? Esse elemento aqui se ligou a esse e esse aqui também se ligou a esse. Então, tem 2 flechadas, 2 elementos que se ligaram a ele. Já esse daqui, olha só, esse aqui não. Aqui, cada elemento tem somente uma flechada. Esse aqui só tem uma, somente uma, só uma e só uma. Então, quando os elementos têm somente uma flechinha apontando para eles, é uma função injetora. Viu? É muito tranquilo olhar isso. E agora, vocês devem estar me perguntando, mas e se o meu contradomínio representar a imagem e todos os elementos deles tiverem só uma flechinha? Aí eu tenho uma resposta para vocês. Nós temos a função bijetora. A bijetora é exatamente isso, quando ela for sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. E o que eu quero dizer com isso? Olha só esse conjunto B. Ele tem 3 elementos, certo? E esses 3 elementos estão ligados aos elementos do X, do conjunto A. Então, esses 3 elementos fazem parte das transformações, ou seja, os 3 representam a imagem, certo? Então, se os 3 representam a imagem, é uma função sobrejetora. Tranquilo? Porém, nós vemos que cada um deles tem somente uma flechada, só tem uma ligação com os elementos em A. Então, se somente tem uma ligação, também é uma função injetora. E se ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, então ela é uma função bijetora. Viu? É muito tranquilo. Agora vamos para uma atividade para a gente treinar isso e também treinar os vídeos anteriores que a gente viu sobre o conceito de função e tudo mais. Então, nesse exercício, nós vamos verificar se os diagramas abaixo representam ou não uma função. E eu esqueci de colocar aqui, mas além de ver se verifica ou não uma função, nós vamos classificá-los entre sobrejetora, injetora e bijetora. Beleza? Então, vamos lá. Nesse primeiro exemplo, esse elemento se liga a esse elemento. Tranquilo? Esse outro se liga a esse.
esse daqui se liga a esse. E por último, esse daqui se liga a esse. Então, isso daqui representa uma função? Representa, não é mesmo? Porque todos os elementos em A estão ligados a somente um elemento em B, e mesmo que tenha sobrado dois elementos aqui, como eu já disse milhares de vezes, não tem problema, porque o que tem problema é que se sobre em A. Se sobrar em B, não tem problema, porque é o conjunto de chegada. Então, aqui é uma função. Beleza? Agora, vamos olhar se ela é sobrejetora, injetora e bijetora. Vamos ver. Aqui, para ser sobrejetora, relembrando, o contradomínio é o próprio conjunto imagem. Aqui, o contradomínio é o próprio conjunto imagem? Não, não é mesmo? Porque aqui sobrou dois elementos. E para ser um conjunto imagem, todos os elementos têm que ser parte da transformação. Então aqui não é sobrejetora, beleza? Não é sobrejetora. Vamos ver se é injetora. Para ser injetora, os elementos que estão ligados têm que ter somente uma flechada. Então olha só, somente uma, somente uma, somente uma, somente uma. Então, isso aqui é uma função injetora, não é mesmo? Então aqui, vamos colocar injetora. Certinho, viu? Tranquilo. E vamos ver se é bijetora. A bijetora, como eu disse, é quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, se ela não é sobrejetora, ela não vai ser bijetora. Beleza? Vamos agora para o segundo exemplo. Nós temos aqui que esse elemento se liga a esse elemento. Esse elemento se liga a esse. E esse elemento se liga a esse também. Como eu disse, isso aqui não é um problema, porque olha só, tanto esse elemento quanto esse elemento estão ligados a somente um, que vai de acordo com a regrinha que diz que os elementos em A têm que estar ligados a somente um elemento em B. Então, esse elemento em roxo está ligado a somente um elemento em B, e esse elemento em amarelo está ligado a somente um elemento em B, independentemente se for o mesmo. Beleza? Então, aqui representa sim uma função, porque todos os elementos em A estão ligados, e mesmo que tenha sobrado aqui, não tem problema. Então, é função. Beleza, pessoal? Tá tranquilo? Então, agora vamos classificá-la, que é a parte mais legal, não é? Eu sei que vocês concordam comigo. Vamos lá. Ela é uma função sobrejetora? Não, não é mesmo? Aqui sobrou dois elementos e para ser sobrejetora não pode sobrar nenhum elemento em B, porque todos têm que ser imagem. Então não é sobrejetora. Ela é injetora? Também não, não é, pessoal? Porque para ser injetora, os elementos que estão ligados têm que ter somente uma flechada. E olha só, aqui tem uma, beleza? Mas aqui tem duas flechadas. Então não pode ser injetora. Então, se ela não é sobrejetora e se ela não é injetora, ela também não vai ser bijetora, não é? Então, aqui, ela não é nenhuma das três, mas continua sendo função, beleza? E não tem o nome quando ela não é nenhuma, então você não coloca nada. Agora, vamos continuar para mais exemplos. Vamos lá, isso aí. Aqui nós temos que esse elemento se ligou a esse elemento e a esse elemento. Opa! Tem uma coisa errada aí, não tem não? Um elemento em A se ligou a dois elementos em B? Isso pode acontecer? Não pode não, não é mesmo? Então isso daqui, já de cara, a gente vê que não é função. Não é função. Então, pessoal, se não é uma função, nós não vamos classificá-la, não é? Porque não é uma função, então não faz sentido. Agora vamos para essa daqui. Essa daqui nós temos que esse elemento se liga a esse elemento se liga a esse elemento e opa! Sobrou um elemento aqui. Pode sobrar elemento em A, pessoal? Não pode. Então isso daqui não é função também. Não é função. Beleza?
Então, se não é função, nós não vamos classificá-la como a anterior, ok? Agora, o último exemplo, nós vemos que esse elemento se liga a esse elemento, tranquilo, e esse elemento aqui se liga a esse elemento. Então, vamos ver se isso aqui é uma função. Eu vou dar 2 segundos para vocês responderem. É uma função, pessoal? Vamos lá. 1, 2... É uma função, isso mesmo, acertaram! Então, isso daqui é função. Isso aí, estão aprendendo. Porque, olha só, todos os elementos em A estão ligados a um único elemento em B. E não tá sobrando nenhum aqui. Então, é função. E agora vamos classificá-la. Ela é uma função injetora? Sim ou não? Sim ou não? Sim, ela é uma função injetora. Porque, olha só, todos os elementos em B estão com somente uma flechada, não é mesmo? Aqui uma flechada aqui e uma flechada aqui. Então, ela é injetora. Injetora. Isso daí. E ela é sobrejetora? Olha só, os 2 elementos que estão em B, os 2 fazem parte da imagem. Então, ela também é sobrejetora. E eu já sei o que vocês estão pensando. Sobrejetora. Eu já sei o que vocês estão pensando. Se ela é injetora e se ela é sobrejetora, ela é... Tan, 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 tan. Bijetora. Isso aí. Bom, pessoal, essa foi a aulinha de hoje sobre as 3 classificações das funções. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.